Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz. Opa. Pronto, beleza. Bom dia, meus irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. Fiquei muito feliz de ter o Alan aqui conosco, né? Que estava aqui no comecinho com a gente. Retornou de vez já, Alan? Patrocínio, voltou. Temos o baterista aqui toda semana. Poxa vida, hein? Mas nós estamos orando, né? Justamente, estamos orando. Pensei também, obrigado. Nós estamos nessa série de mensagens aqui na Igreja do Alto. Tem que virar aqui para poder tirar dessa tela, gente. Rapidinho. Pronto. Muita calma nessa alma. Neste tempo tão agitado que nós estamos vivendo, nesse tempo de tantas mudanças que nós estamos vivendo. Se nós pegarmos um quadro, eu me lembro bem que em 2019, quando eu conversava com algumas pessoas, eu já perguntava para elas: e aí, tudo bem com você? Tudo bem, pastor, tudo legal. E aí, como é que está? Correria. O que eu mais ouvia das pessoas era correria, falta de tempo, trabalhando muito, fazendo muito. Continuou sendo assim? Continua sendo assim. Mas algo que me marcou muito em 2019 foi essa fala: diante de um mundo acelerado, uma tecnologia acelerada, algo que nos impulsiona sempre a viver de forma mais rápida, mais acelerada, sempre conectados dia e noite, de madrugada, conectado durante o dia, conectado, tudo na palma da mão, as informações muito rápidas acontecem no mundo. Isso é muito positivo? Sim, mas diante da falta de tempo, a falta de reflexão, nós vamos nos deparar com uma sociedade cansada, com uma sociedade exausta. E isso deixa a nossa alma, o nosso coração agitado. 2020, a pandemia. Perdas, incertezas, luto, somado a uma vida, a um tempo que falta reflexão, falta tempo para pensar, é sempre muito corrido, sempre com muitas exigências, tendo que fazer muitas tarefas, e o retrato que nós temos dessa sociedade agitada, agitada em tempo, com a alma agitada, é que nós temos a exaustão e o cansaço, a síndrome de burnout. Quantas pessoas sofrendo com esse esgotamento? Resultado, o número de pessoas com depressão. E que isso subiu astronomicamente durante a pandemia. E na primeira mensagem desta série eu falei que, mais uma vez, uma pesquisa feita entre 10 outros países que lidaram com a pandemia de formas diferentes, o Brasil ficou em primeiro lugar em algo que não é tão bom, em número de pessoas com depressão e que sofrem de ansiedade ainda, devido a toda essa agitação. O N. Cordeiro, um grande autor, que fala muito sobre esse esgotamento, ele tem um bom livro chamado Andando com um Tanque Vazio, um livro fantástico que fala sobre essa crise de burnout, essa correria e tudo isso. Ele diz: não só nos esquecemos que somos cristãos, mas nos esquecemos que somos seres humanos. A pressão todos os dias, é a sociedade do desempenho, é a sociedade do resultado, é a sociedade do fazer a qualquer custo. Diante de tantas perdas, incertezas e lutos, temos que superar tudo isso muito rápido, porque, afinal de contas, temos que continuar tudo que nós estamos fazendo, e não há alma, coração que aguente toda essa pressão da cultura e tudo que nós estamos vivendo. Se não for somente pela presença de Deus. Mas a respeito da síndrome de burnout, veja, queridos, alguns desses sintomas, e não é difícil, ou talvez nesse auditório temos a grande maioria das pessoas com algum desses sintomas, ou até com mais. Pessimismo,
Momentos de choro, dificuldades de concentração, dificuldades em tomar decisão, irritabilidade, insônia, baixo nível de energia, sentimento de solidão, desinteresse sexual, descontrole alimentar, dores no corpo. O que causa toda essa agitação? Que vai culminar em uma síndrome de um esgotamento emocional, o cansaço, o acúmulo de coisas que nós temos sobre as nossas vidas. Por isso que hoje eu quero falar sobre esse tema. Muita calma nesta alma. Para que tanta agitação? Para que tanta agitação em nossa alma e nossos corações? Por isso eu quero meditar no texto do Salmo 42, texto anterior que o Lourenço leu, e o que, na verdade, que nos leva a crer que o Salmo 42 e o Salmo 43 é um salmo só. Não sabemos quando ele foi dividido, na verdade. Salmo 42. A palavra do Senhor, o texto está projetado, mas mantenha o seu texto bíblico também aberto, acompanhe comigo. Vocês que estão nos acompanhando de casa, mantenham um texto bíblico próximo a vocês também. A palavra do Senhor, ela diz assim: como suspira a costa pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. A minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas, e dentro de mim se derrama a alma. De como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão e no monte Hermon e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico. Uma oração ao Deus da minha vida. Digo ao Deus, minha rocha: por que te olvidaste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se os ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo e dizendo: o teu Deus onde está? Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ainda louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Senhor, obrigado por sua palavra, Pai. Carecemos, ó Deus, da sua bondade, da sua misericórdia, para que possamos compreender com profundidade, com a beleza da tua palavra, dos teus ensinamentos para as nossas vidas. Fala aos nossos corações, no nome de Jesus. Amém. Este é um salmo de Davi. E talvez, se você pegar o seu texto bíblico, você vai ver que este salmo ele está atribuído a quem executa este cântico, os levitas, os filhos de Corá. Essa provavelmente vai ser a descrição desse salmo na sua Bíblia. Mas nós estamos iniciando aqui o que nós chamamos o segundo livro dos Salmos, a partir do capítulo 42, com um salmo de Davi. Davi, quando provavelmente estava exilado, quando era fugitivo por causa da perseguição do seu filho Salomão, do seu filho Absalão.
quando estava atrás dele, querendo pegar Davi, querendo matar Davi, indignado com o seu pai, e por causa da fúria do seu filho, Davi ele foge então para as regiões mais desertas. Davi que está jurado de morte, Davi que foi traído pelas pessoas que estavam próximos a ele, caluniado e acusado de ser abandonado por Deus, e nós vemos duas vezes esta pergunta. Os meus inimigos, eles dizem ao meu respeito, olha, onde está o teu Deus? Com isso, Davi como rei, e os seus inimigos acusando de que Deus o abandonou, estão colocando em xeque toda a vida de Davi, todo o reinado de Davi. Davi está passando por um momento de agitação, o que provavelmente esse salmo foi escrito durante alguma das festas onde o povo de Deus vinha para Jerusalém para cultuar ao Senhor, todos juntos ali. Mas Davi, naquele momento, não podia ir com o seu povo, e ele está com muita saudade. E ele está lembrando, quando eu conduzia este povo até Jerusalém. Que saudade de estar na presença de Deus. Que saudade de estar na casa do Senhor. Em um momento de angústia, em um momento de aflição, de desespero, de perdas, em um momento de pressão. Davi, nesse momento de agitação, ele se vê com saudade da casa de Deus. E ele vai perguntar por duas vezes, porque a alma dele está abatida, porque ele está perturbado. Aqui a ideia de perturbado é a mesma ideia de agitado. É como se Davi estivesse em um lugar muito barulhento, e aquele barulho já cansou a sua mente, aquele barulho já está incomodando profundamente, já está incomodando a sua alma, já está incomodando o seu coração, ele está em profunda aflição com essa agitação da alma, com essa agitação em seu coração. E veja como que no Salmo 42 e no Salmo 43, por mais de 20 vezes, Davi ele se expressa falando a respeito de Deus como governante, como juiz. Isso é completamente diferente. Ele usa a palavra aqui, Elohim ou Elohim, para falar a respeito de Deus. Davi tinha um relacionamento íntimo, profundo com o Senhor, mas ele passa a usar uma palavra mais dura para falar a respeito de Deus. E ele usa uma vez a palavra Jeová, o nome de Deus, que fala a respeito do que Deus é, que Ele foi, que Ele será o que sempre foi, ou que Ele é o que sempre foi e será, a respeito da fidelidade de Deus, o único Deus. Veja que a forma com que ele fala a respeito de Deus, nós já enxergamos toda essa angústia, esse cenário de agitação. O príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon, ele vai dizer o seguinte a respeito desse salmo: é o grito de um homem que está longe das ordenanças exteriores e culto das ordenanças exteriores e culto de Deus, culto a Deus. Suspirando pela antiga casa, já há muito tempo estimada de seu Deus, e ao mesmo tempo é a voz do crente espiritual sob depressão, desejando ardentemente a renovação da presença divina, lutando com suas dúvidas e temores, contudo ainda mantendo-se em pé pela fé no Deus vivo. Apesar de tudo, esse salmo expressa a dor da angústia, mas, mesmo assim, a fé de um crente que coloca a sua esperança em Deus. A correria do dia a dia, o cenário que nós estamos vivendo de lutas e perdas. Para Davi, a perseguição do seu filho, a sua vida em risco. Isso deixava a alma dele agitada. Mas o que deixa o seu coração agitado? O que deixa a sua alma agitada? O que deixa a sua vida estremecida?
parecendo que está um turbilhão de coisas acontecendo, e nesse turbilhão de coisas acontecendo, você às vezes se sente sozinho, distante de Deus. Surge, emerge do coração algumas perguntas, às vezes de dúvida, diante do cenário que está vivendo. O que causa tudo isso em seu coração? E diante desta agitação, com esse salmo, nós podemos aprender duas coisas. Primeiro, mantenha em seu coração um profundo desejo pela presença de Deus. Versículo 1 e 2. Como suspira a costa pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando me verei perante a face de Deus. O salmista Davi, ele começa comparando o cervo, o animal, a corça, o desejo que ela tem pelas águas. Em ambientes desertos, ela sente o cheiro e ela corre em direção à água por sua necessidade. Nós vemos em algumas, não sei se na passada ou na anterior, na mensagem passada, que também em Jerusalém, o rei Zedequias, me fugiu agora, gente, o nome do rei aqui, que eu falei que era o rei engenheiro, o rei, não é possível, gente, oh meu Deus. Bom, fugiu, me perdoem. Às vezes, gente, a cabeça fala quando a gente dorme assim um pouco, né? Quem tem neném em casa sabe, às vezes a gente dá uma falhada aqui. Mas o que nós sabemos é que em Jerusalém tinha algumas construída em volta de Jerusalém, não tinha rios, né? Em Jerusalém não tinha uma cidade próxima a rios. Então ele construiu canais, dutos, que pudessem trazer água para Jerusalém. E este animal, ele sentia o cheiro da água passando por esses canais, por baixo da terra ainda, e corria em direção aonde ele pudesse encontrar água. E o que o salmista ele vai dizer é que, em meio ao deserto que ele estava na vida, em meio ao deserto espiritual que ele estava passando, o desejo da vida dele era para com o Senhor, para com a presença de Deus. Este é o desejo mais profundo em seu coração. É disso que ele sente falta, é disso que ele sente sede. Eu lembro-me também aqui de Jó. Quantas vezes, em meio ao sofrimento, à dor, das feridas, das perdas, dos questionamentos dos seus amigos, o que Jó ele mais reclama e suspira é a respeito da falta de sentir a presença de Deus com ele. O que ele mais anseia, o mais importante para a vida dele é a presença de Deus. E ele coloca um questionamento: quando eu voltarei, quando eu estarei diante a face de Deus? Em tempos onde a nossa alma, o nosso coração, ele está agitado, perturbado, abatido, precisamos nutrir em nossos corações um desejo profundo e ardente pela presença de Deus. E aí surge a pergunta: o que fazemos quando a alma se encontra agitada? Onde buscamos o nosso auxílio, o nosso socorro, nosso consolo? Temos do Senhor nos tempos bons, percebemos aquilo que o Senhor nos dá, aquilo que o Senhor acrescenta dia após dia em nossas vidas, através dos recursos, das nossas estruturas, da nossa família, aquilo que nós podemos obter e sabemos que é o Senhor é quem nos dá, aquilo que podemos construir, aquilo que podemos fazer. Mas o problema é que muitas vezes, diante da agitação, da perturbação, com a nossa alma agitada, nós colocamos a nossa esperança não no Deus que nos deu essas coisas, mas colocamos a nossa esperança nas coisas que Deus ele nos deu. E muitas vezes nos esquecemos quem acrescentou. Nos apegamos às nossas estruturas que são frágeis.
Nos apegamos àquilo que podemos obter, fazer, construir, e isso tudo é muito frágil. C.S. Lewis ele vai dizer que nos contentamos, diante das lutas da vida, nos contentamos com muito pouco quando nos apegamos a estas coisas. Mas a verdade é que a nossa alma, ela não tem sede de dinheiro. A nossa alma, ela não tem sede de segurança. A nossa alma, ela não tem sede de poder. A nossa alma não tem sede de tranquilidade. A nossa alma tem sede de Deus. E nada dessas coisas pode acrescentar para a nossa vida aquilo que somente Deus pode nos dar. E quando o salmista ele está dizendo, por ti suspira a minha alma, é pelo Senhor que eu tenho sede, ele está dizendo, não é pelas coisas que o Senhor já me deu, mas é pela presença do Senhor. É pela doce presença do Senhor, pela presença consoladora que pode trazer todas as outras coisas. E a respeito disso, João Calvino ele vai dizer, devemos lembrar-nos de que maneira é que Deus nos atrai para si e por quais meios Ele conduz nossas mentes para o alto. Ele não nos manda que subamos incontinente aos céus, e sim, perscrutando nossa debilidade, Ele mesmo desce até nós, esmiuçando as nossas debilidades, conhecendo o nosso coração diante das lutas, das incertezas, Ele mesmo, a presença dEle vem até nós. Através destes momentos, certeza de que Deus, Ele mesmo é quem conduz as nossas vidas até esses momentos, até esses desertos. Mas veja, versículo 3 continua, e veja o estado de profunda depressão deste salmista, porque ele já deixou, ele já não se alimenta mais, ele já não tem interesse em cuidar do seu corpo. E o que ele diz aqui é que agora ele se alimenta de suas lágrimas, de sua dor, porque constantemente ele está em um lugar no meio de ímpios, e esses olhando para ele, mas você não é o servo de Deus, aonde está o seu Deus então? E isso aprofunda o seu quadro de profunda agitação, tristeza e depressão. Mas veja o que traz esperança. Mas veja aqui onde ele derrama a sua alma. É lembrar da presença de Deus. É lembrar da casa do Senhor. Em um momento onde ele não encontra, onde ele não está se alimentando, onde o pão, o alimento para a sua vida é as suas próprias lágrimas. Ele se lembra da casa do Senhor, onde ele encontra o pão, o alimento para a sua vida, e ele sente saudade, e ele expressa no versículo 4, essa lembrança, quando eu levava o meu povo, eu conduzia o meu povo para Jerusalém, a gente caminhava cantando e fazendo festa, e nós estávamos todos juntos, e isso é para ele um alívio, um descanso, em meio a este momento de dor. E aí no versículo 5 ele coloca 2 questionamentos. Por que está abatido? Por que está desanimado a alma? Por que está perturbado? Por que está agitado? Mas ele coloca uma certeza. Espera em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, o meu auxílio e Deus meu. Esperar em Deus nutria em nossos corações a certeza da presença de Deus. É o que gera confiança nos momentos de agitação, nos momentos de luta em que nós enfrentamos. E eu volto a fazer menção do príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon, e ele diz, a melhor coisa da vida é estar com Deus. A segunda melhor é desejá-lo ardentemente, porque ao encontrar Deus, mesmo em meio aos piores desertos da vida, podemos ser satisfeitos. Mesmo com a alma agitada, com o coração perturbado, na presença de Deus nós somos satisfeitos, e é somente essa presença que pode curar a nossa sede. E a pergunta do salmista,
pode ser a pergunta dos nossos corações. Quando? Em meio à minha vida agitada, em meio à minha vida corrida, em meio à minha vida com falta de tempo, de pensar, de refletir, de perceber, quando eu olho para a minha vida, está tudo em um automático e parece que um caos total, uma agitação total. Quando que poderei ver ao Senhor? Quando que poderei estar na presença de Deus? Essa pode ser a pergunta dos nossos corações. E nós nos voltamos para a palavra de Jesus. É quando nós olhamos para Cristo Jesus, o nosso Salvador. A pergunta de Davi é respondida em Cristo Jesus. Quando Jesus olha, quando vem a mim, vocês vêm ao Pai. E por causa do sacrifício de Jesus, do seu amor, do seu sacrifício, da sua morte redentora, nós temos acesso a Deus, acesso ao Pai. E Ele nos convida para que possamos entrar confiadamente diante do trono da graça de Deus e derramar os nossos corações, as nossas vidas agitadas diante dEle. Porque temos um Deus que Ele pagou o preço. Um Deus que se identifica com as nossas vidas, que paga o preço dos nossos pecados, para que possamos ter acesso à sua presença. Com a sua alma agitada, olhe para Cristo Jesus, o seu Redentor, o seu Salvador. Quando Jó, na agonia de sua dor, ele diz: olha, mesmo se eu morrer, eu tenho uma certeza em meu coração. Eu sei que o meu Redentor vive. Mesmo que a morte pudesse capturá-lo, a esperança dele não estava em nada nesta vida terrena, mas no Senhor, no Redentor de sua vida que está vivo. E Jó, ele continua: e eu verei. E eu tenho a plena certeza que estarei na presença dele. Em meio às lutas e às dores que Jó ele passava, o maior anseio do seu coração nunca foi pela cura, nunca foi pela restauração dos seus bens, nunca foi pela restauração da sua família, mas o maior desejo de Jó era que ele pudesse estar plenamente na presença de Deus. E era isso que nutria o seu coração, é isso que está nutrindo o coração de Davi. O profundo desejo de estar com o Senhor, de desfrutar da presença de Deus e podermos desfrutar dessa presença em Cristo Jesus. Segundo lugar, diante desta vida agitada, das agitações, mantenha em seu coração a certeza do amor de Deus. Veja o versículo 6 e 7, ele volta a se perguntar, a afirmar: sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão e no Monte Hermon e no outeiro de Mizar. Quando ele fala, sinto que está abatida a minha alma, e ele lembra do Jordão, ele está lembrando que o Jordão, ele nasce em meio ao Monte Hermon, que durante a chuva e durante o degelo da neve, por ser um monte alto, as correntes de águas daquele monte se tornam como grandes tubulações a jorrar. Existe um peso desta água. E o que Davi está dizendo quando ele fala sobre Mizar, que significa pequeno, diante disso que está acontecendo, eu me sinto pequeno. A agitação em seu coração é como se veio sobre a vida dele, como se uma barragem abrisse os canais de água sobre o corpo dele, e ele estivesse sendo fortemente impactado por aquela água, tomado, mergulhado em suas lágrimas, tamanha a sua agitação. E aqui, então, o cenário tira do desejo pela costa, mas para demonstrar diante de uma tempestade, diante de um sentimento quase que de afogamento,
o que ele está passando. E ele afirma que o que parece é que um abismo chama outro abismo, mas ao som dessas correntes de águas, dessas fortes correntes de águas, ele tem uma certeza que, tanto no versículo anterior, vem de ti, como no versículo 7, as tuas ondas vêm do Senhor. Diante dos momentos de perturbação, diante dos momentos agitados, Deus não perdeu o controle. Deus não perdeu o controle das nossas vidas. Nossas vidas não saiu, não se perdeu, não está distante dos olhos de Deus, pois é Ele mesmo quem está conduzindo as nossas vidas por este caminho. E nós sabemos que até as lutas diante do Senhor, as lutas que enfrentamos, é sinal do amor dele por nossas vidas, porque é algo que é pedagógico, é algo que podemos aprender. E às vezes você olha, mas pastor, é muito estranho isso. Um Deus que me conduz por momentos de lutas, e momentos de agitação, e momentos de perturbação. Isso é sinal do amor dele em nós, por nossas vidas? Justamente. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus segundo os seus propósitos, e o propósito de Deus para com as nossas vidas é que seus filhos vivam de forma a glorificá-lo cada vez mais. Se é para que possamos aprender, se é para que possamos refletir a glória de Deus, se é necessário que passemos por momentos de lutas e de agitação, Deus irá nos conduzir por esses momentos. John Piper ele vai dizer, o salmista afirma o amor soberano de Deus por ele em através todos os problemas, através todos esses momentos de luta e de dor, de agitação. Mas veja o versículo 8, contudo, eu tenho uma certeza, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia. E a NVI, a versão NVI, traz uma tradução linda. Concede o seu fiel amor. Contudo, Deus ele nos concede o seu fiel amor. E este fiel amor nos leva a uma certeza que está no versículo 9. Que Deus, o nosso Deus, que Deus é a minha rocha. Essa é a afirmação do salmista. Que mesmo que ele me conduza por torrentes de águas agitadas e pesadas, eu sei que ele faz em amor, e mesmo neste momento ele será o suporte para as nossas vidas. O amor dele é o suporte para as nossas vidas. Ele irá nos segurar, ele irá nos conduzir em segurança, ele irá nos fazer passar por este momento em segurança. Mas existem os momentos de questionamento. E é o que Davi ele está passando. Por que o Senhor me abandonou? Por que eu vou ficar lamentando? Por que os meus inimigos continuam me acusando? Estou sentindo que estou sendo quebrado, despedaçado diante deste insulto. Onde o Senhor está? E aqui Davi está externando não o sentimento da certeza do seu coração, mas da dor da sua carne, da dor em seus ossos, no físico. Mas no coração de Davi permanece a certeza do amor de Deus, do forte amor de Deus. E aqui, queridos, ele volta a se questionar, como no versículo 5. E é esta esperança que Davi está falando, é que traz a certeza deste amor para as nossas vidas. É esperar em Deus, é olhar para o Senhor diante desses momentos, diante dos momentos agitados. De onde vem essa esperança? De Cristo Jesus. Veja, Cristo Jesus, ele disse, então lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte.
E ele pede para que seus discípulos orem com ele, fiquem com ele, mas os seus discípulos dormem. Jesus, ele fica sozinho. E ele se prostra diante do Senhor e ele diz: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas todavia não seja feita como eu quero, e sim como tu queres. Neste momento, Jesus sente em seu corpo toda a aflição, toda a agonia do que estava acontecendo, do que iria acontecer, ao ponto de suar sangue, de sair sangue de seus poros, mas a certeza no coração de Jesus de que Deus está conduzindo todas as coisas, de que o Pai está olhando para todas as coisas, na certeza do amor de Deus, sabendo deste amor que se manifestou, que o Verbo se fez carne, que este amor se fez carne em Cristo Jesus, o amor de Deus, o seu Filho, ele se entrega por nós, paga o preço dos nossos pecados, nos dá uma nova vida, uma nova esperança, para que possamos ter essa certeza, a certeza deste amor. Se Deus, o Pai, entregou o seu próprio Filho diante da agitação da vida, da perturbação da alma em nossos dias, em nossos corações, o que Deus vai te deixar faltar? Ou, o que você precisa mais além de Cristo Jesus? E da certeza dessa salvação? Porque se você não tem a certeza dessa salvação, provavelmente você vai buscar muitas outras coisas. Mas é somente a certeza deste amor e dessa salvação é que nós podemos dizer, como Davi, ele fala aqui no versículo 11, espere em Deus, pois ainda o louvarei. Podemos esperar no Senhor somente na certeza do amor dele. E distante disso, vamos buscar e buscar, como seres humanos insaciáveis que somos, como uma alma insaciável, e não vamos encontrar esperança, auxílio e socorro. Porque o salmista, ele diz: eu louvarei a meu Deus, o meu auxílio, o meu refúgio, o meu socorro é que vem do Senhor. Nós podemos desfrutar dessa certeza através do amor de Cristo Jesus. Quero deixar algumas questões, algumas afirmações para você refletir diante desta agitação. Reconheça o que deixa a sua alma agitada. Pare para pensar. O que está causando isso em seu coração? Aproxime-se de Deus com sinceridade e vulnerabilidade, reconhecendo que precisamos dele, reconhecemos a nossa necessidade a respeito dele. Lembre-se constantemente da sua presença e do seu amor. E para você ter essa lembrança viva em seu coração, você precisa olhar constantemente para Jesus, o nosso Salvador, o nosso Redentor. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos, nós vamos orar.